Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade aqui aos estudos, né? Infelizmente a aula pelo Meet não deu certo, como eu gostaria, mas vamos complementar o estudo de hoje por esse vídeo, tá bom? Estudo do predicado, né? Vocês já devem ter estudado com certeza, né? Que estudaram sujeito e predicado, né? Os termos das orações. Nós temos, na oração, as orações a gente pode dividir em sujeito e predicado. E o predicado é aquela parte que sempre vai estar o verbo. Olha aí nessa oração, o presidente Lula viajou para Davos. Quem é o sujeito? Aquele que pratica a ação. O presidente Lula. E o predicado viajou para Davos. E aí nós temos o nosso verbo viajou. Vocês devem lembrar também que existem os tipos de sujeito, né? E nisso a gente pode acontecer de ter uma oração sem sujeito, quando aparecem os verbos impessoais, que é no caso aí do verbo choveu, né? Indica o fenômeno da natureza. Então, choveu torrencialmente no Rio de Janeiro, nós temos uma oração sem sujeito, mas o predicado sempre vai estar lá. Quanto à predicação, né? Existem verbos que qualificam o sujeito no predicado. Que são chamados verbos de ligação. Eu expliquei na aula para vocês, né? Os verbos de ligação, eles não indicam ação, certo? Eles não indicam ação. Eles expressam o estado do sujeito, como sujeito. É o estado do sujeito, certo? Então, quando aparece esse verbo de ligação, né? Sempre ele vai estar indicando o estado do sujeito. Ele não indica ação. Ah, professora, nós temos aí alguns exemplos de verbos de ligação. Não, permanente, né? Que é vencer, viver. A estado transitório, nós temos estar, andar, achar-se, encontrar-se. Estado mutatório, ficar, virar, tornar-se, fazer-se. Estado de continuidade, continuar, permanecer, e estado aparente, parecer. Aqui são alguns exemplos de verbos de ligação que nós podemos encontrar. Então, eles aí bem clarinho, né? Ser, estar, ficar, os mesmos, certo? Vamos ver eles nos exemplos, ó. O Brasil é um grande país. Qual seria o sujeito? O Brasil. O nosso predicado é um grande país e já está destacado aí o verbo é, né? O verbo é. O verbo é, ele não indica uma ação, ele está indicando aí um estado de permanência, né? Estado permanente, aí no caso, o Brasil é um grande país. Então, quando isso acontece, nós temos um verbo de ligação. E por que é importante a gente saber isso? Por que é importante? Porque quando eu vou analisar o predicado, e eu quero saber se ele é um predicado nominal ou um predicado verbal, eu vou saber pelo verbo, né? E como o verbo indica que é um estado, no caso é um verbo de ligação, então no caso essa oração esse predicado será um predicado nominal, certo? Vamos aqui, ó, outro exemplo. Manuel está feliz. O sujeito Manuel, o predicado está feliz, né? Daí está. Outro verbo de ligação que indica estado, né? E um detalhe importante que lá no predicado, quando ele for predicado nominal, ele vai ter um predicativo do sujeito. O que é esse predicativo do sujeito? É uma característica do sujeito dentro do predicado. Isso acontece quando vem esse verbo de ligação. Voltando um pouquinho à frase anterior, vocês vão poder perceber o que eu estou dizendo. Ó. O Brasil é um grande país. Qual é a característica do sujeito que aparece aí no predicado? Um grande país. Entendeu? Uma característica, uma qualificação. Então, essa característica, essa classificação, sempre vai vir quando o verbo for de ligação. E essa característica é o que a gente chama de predicativo do sujeito, que é uma característica do sujeito dentro do predicado, tá certo? Então, aí nós temos um exemplo bem claro. Um predicado nominal, ok? Então, aí, o Manuel está feliz. Está feliz o predicado. Feliz é uma característica de Manuel, que é o sujeito. Então, feliz
vai ser um predicativo do sujeito. Se eu tenho um predicativo do sujeito, eu tenho um verbo de ligação, então eu tenho um predicado nominal. Do mesmo jeito, o ministro e o seu assessor pareciam irritados. Qual é o sujeito? Nós temos, no caso, aí um sujeito composto, porque são dois núcleos que nós temos, ministro e assessor. E nós temos o predicado pareciam irritados. O verbo pareciam indica um estado aparente, né? E irritados, que é uma característica do sujeito, né? E no caso, verbo de ligação, pareciam. Irritados será o nosso predicativo do sujeito, porque é a característica do sujeito. Então, que tipo de predicado é esse? Um predicado nominal. Quando a oração tem verbo de ligação e predicativo do sujeito, chamamos o predicado de predicado nominal, que eu acabei de dizer para vocês, tá certo? No predicado nominal, o núcleo é o nome, isto é, o predicativo do sujeito. O núcleo deixa de ser o verbo, a palavra mais importante, e passa para ser o nome. No caso, a característica que se fala do sujeito. Ok? Aquele que informa o estado do sujeito, e nesse caso o verbo empregado é de ligação. Só resumindo o que a gente falou, certo? A estrutura do predicado nominal, tá aí repetindo novamente, é quando aparece o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Aqui já serão outros conteúdos, certo? Mas fica bem claro para vocês aí o que é um predicado nominal, certo? Predicado nominal tem que ter o verbo de ligação e tem que ter o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é quando aparece uma característica do sujeito dentro do predicado, tá certo? Como no exemplo, Manuel está feliz. Nós temos o predicado está feliz, está, verbo de ligação, feliz, uma característica do sujeito, portanto, é um predicativo do sujeito. Que tipo de predicado é esse? Um predicado nominal.